Voltamos então falando um pouco mais sobre normas gerais de circulação e conduta, né? Agora a gente vai falar sobre o que, professor? O que nós vamos falar agora? Agora a gente vai falar sobre as prevalências de passagem, né? A gente tem algumas prevalências aqui que são por determinação legal aqui do artigo 29, inciso 3, as alíneas A, B e C. Isso aqui caiu uma centena de vezes já em prova de concurso público e eu espero que você decore isso, porque se errar isso aqui, você joga a sua chance ao ralo, no ralo. Beleza? Então presta bem atenção. Nós vamos trabalhar em qual artigo aqui, professor? É o artigo 29, inciso 3, as alíneas A, B e C, tá? Então a gente vai trabalhar lá o artigo 29, inciso 3º, as alíneas A, B e C. O que fala ali no artigo 29, inciso 3º, as alíneas A, B e C? Ela vai falar que em local que não for sinalizado, eu terei ali uma prevalência de passagem de alguns tipos de via. Então, se eu estou circulando por um tipo de via e não há circulação, quer dizer que naquele caso eu terei uma preferência de passagem. E é isso que traz aqui o artigo 29. Se eu estiver transitando por outro tipo de via e aquela via não tiver sinalização, quer dizer que naquele determinado local eu terei uma prevalência de passagem. Beleza? Então fica bastante atento, porque essa prevalência de passagem ela vem de cima para baixo, de acordo com a peculiaridade da via. Olha só o que diz lá no inciso 3º. Quando veículos transitam por fluxos que se cruzem, se aproximarem do local não sinalizado, terá preferência de passagem. Então você tem que primeiro entender que os veículos, eles se cruzem, tá? Eles têm que se cruzar, beleza. Se eles se cruzar e nesse local aqui não for sinalizado, se ele não for sinalizado, opa, eu tenho uma prevalência de passagem. Esses veículos, o veículo em determinada via terá preferência de passagem. Beleza, professor. O que fala a linha A? Que se eu tiver advindo aqui de uma rodovia, se for de uma rodovia, eu terei preferência de passagem sobre os outros veículos, porque eu estou numa rodovia, eu desempenho aqui uma maior velocidade, eu tenho uma dificuldade maior para frenagem. Então, se eu tenho maior velocidade e uma dificuldade maior para frenagem, quer dizer que eu vou ter prevalência se eu advir de uma rodovia. Agora, se eu estou numa rotatória e eu estiver circulando por ela, aí eu tenho prioridade sobre aqueles que estão fora dela. Beleza? Beleza. Essa é a nossa segunda regrinha. E a terceira regrinha é qual? Num cruzamento, eu tenho a regra daquele que vier pela direita. E a gente vai desenhar isso aqui para você entender melhor. Olha só o que a gente pode trazer de entendimento aqui. Olha só, eu estou aqui numa rodovia. Beleza? Estou transitando aqui pela rodovia. E aqui eu tenho uma outra via de trânsito rápido, que ela vai desembocar aqui na rodovia. E tem outro veículo transitando aqui. Beleza? E eu não tenho nenhum tipo de sinalização nesse ponto. Se eu não tenho nenhum tipo de sinalização nesse ponto, quem terá prioridade de passagem? Quem terá prioridade de passagem é aquele que vier pela rodovia. Nossa, eu entendi. Aquele que vem pela rodovia num fluxo que vai se cruzar de alguma forma, terá prevalência de passagem aquele que vier pela rodovia. Esse é o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto é uma rotatória. Olha só como se constrói uma rotatória. Aqui eu tenho uma ilha, que a gente viu que a ilha é parte ali da via, que a via ela é composta por quê? Pela pista, pelo acostamento, pela calçada, pela ilha e também pelo canteiro central. Então a ilha é aquele obstáculo físico que vai ser usado para o quê? Para ordenar o fluxo. Em volta dessa ilha eu tenho o quê? Uma rotatória. Essa rotatória ela vai ser usada para quê? Para ordenar o fluxo. Aqui eu tenho uma via, aqui eu tenho outra via, e aqui eu tenho outra via. Então, para eu ordenar esse fluxo, ficou terrível, né? Mas enfim, dá para entender. Olha só, para eu ordenar esse fluxo, eu tenho aqui um veículo que está fora da rotatória.
fora dessa rotatória. E eu tenho um veículo que está aqui, ó, dentro dessa rotatória. Aqui eu não tenho sinalização alguma, porque é o que o artigo 29 diz. Em vias quando não há sinalização regulamentadora. Porque se a sinalização estiver mandando, você vai seguir a sinalização. Nesse caso aqui, quem terá preferência de passagem? Aquele que está fora da rotatória ou aquele que está dentro da rotatória? Opa, esse aqui, ó, que está dentro da rotatória, terá o quê? Prioridade. Beleza? Beleza. Professor, agora o último exemplo é aquele que vier pela direita. Presta bastante atenção, porque isso aqui é bem importante. Vem comigo aqui, Cauã. Olha só. Eu tenho aqui agora um cruzamento, ó. E você já vai entender o que quer dizer esse vir pela direita. Eu tenho um cruzamento. Aqui eu tenho uma via, aqui eu tenho uma via, aqui eu tenho uma via, aqui eu tenho uma via. Essa viazinha aqui, ela não foi sinalizada pelo órgão com circunscrição sobre a via. Beleza, professor. E eu tenho um veículo aqui, ó. E eu tenho outro veículo onde? Aqui. Beleza. Na perspectiva aqui, quem terá preferência de passagem nesse local não sinalizado? Opa, aquele que vier pela direita. Em relação a essa pessoa aqui, ó, esse veículo terá preferência de passagem? Terá preferência de passagem, porque ele está vindo à sua direita. Olha só, à direita desse veículo. Agora, em relação a essa pessoa aqui, ó, esse veículo terá preferência de passagem? Não terá preferência de passagem, porque ele está vindo pela esquerda do veículo. Então, sempre você tem que lembrar da regra. Aquele que vier pela direita. Beleza, então pega esse exemplozinho aqui, ó. Esse cidadão aqui, ó. Esse cidadão, ele terá preferência de passar. Esse aqui terá preferência sobre esse. Agora, em relação a essa pessoa aqui, ó, ou a pessoa 2, esse cidadão não tem preferência de passagem sobre ele, porque ele está vindo pela sua esquerda. Beleza? Então essas aqui são as regras de preferência de passagem. Primeiro, aquele que vier pela rodovia num fluxo que se cruze, não sinalizado. Aquele que estiver circulando pela rotatória num fluxo não sinalizado. E aquele que vier pela direita num cruzamento não sinalizado. Lembrando que não é aquele que vem pela esquerda, é aquele que vem pela direita, lá na linha C do inciso 3º do artigo 29. Beleza, professor? Aqui a gente viu as prevalências de passagem. A gente tem que lembrar que também lá no artigo 29... lá no artigo 29, inciso 12, nós temos outro veículo que tem prevalência de passagem sobre os demais, né? Então, estamos lá no artigo 29, inciso 12. Lá no inciso 12, ele fala que os veículos sobre trilhos terão prioridade sobre os demais. Beleza? Beleza, professor, entendi. Então quer dizer que independe da sinalização ou não, o veículo sobre trilho terá prioridade sobre os demais. O veículo sobre trilho, ele está regido. O trilho, a via férrea, está regida pelo Código de Trânsito Brasileiro? Não está regida por esse código, mas pela sua peculiaridade, pela sua grandeza, o Código de Trânsito, o legislador achou por bem trazer o veículo sobre trilho e dizer que ele tem prioridade de passagem sobre os demais veículos. Mas ele é regido pelo nosso código? Não é regido pelo nosso código, tá? Ele tem só essa menção lá no artigo 29, inciso 12, para que você saiba que ele é um veículo enorme, gigantesco, ele tem uma dificuldade de parada gigantesca, ele traz um risco às demais pessoas de maneira muito grande. Beleza? Então, um resuminho aqui para a gente terminar esse assunto. Olha só, lá no artigo 29.3 eu tenho lá a regra dos cruzamentos, tá? Não sinalizados. Cruzamentos não sinalizados, beleza? Aí eu tenho uma regrinha lá das alíneas A, B e C. Num fluxo que se cruze num local não sinalizado, terá preferência de passagem aquele que vier de rodovia. Terá preferência de passagem aquele que estiver circulando por uma rotatória. E terá preferência de passagem aquele que vier pela direita. E a gente deu os exemplos aqui, ó, para você entender. E lembrando sempre que o artigo 29, inciso 12, traz que os veículos sobre trilho terão preferência de passagem sobre os demais. Beleza? Vamos fazer a leitura do inciso 12? Olha só. Os veículos que se desloquem sobre trilhos... Os veículos que se desloquem sobre trilhos, eles terão o quê?
Preferência de passagem sobre os demais, respeitadas sempre as normas de circulação. Beleza, amigo? Presta atenção, teminha bem bacana, bem batido em prova. Esse tema aqui caiu várias vezes já. E se você for para uma prova de concurso público sem saber isso aqui, provavelmente vai dar ruim, né? Porque é um tema bem simples que todo mundo sabe e agora eu sei que você sabe também. Agora a gente pode se aprofundar em temas mais complexos para que você fique mais completo no seu estudo. Beleza? Tamo junto? Aguardo você no nosso próximo encontro falando mais sobre normas de circulação e conduta. Valeu? Um abraço.